Melhores carros até 40 mil reais. Para você que está pensando em trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, vamos falar aqui de várias sugestões interessantes. Sendo que na primeira parte desse vídeo, vamos falar de veículos mais voltados para o uso diário, veículos mais compactos, mais econômicos até. Já na segunda parte, vou falar de carros para viagens, para o lazer, mais espaçosos, bem equipados, com motores maiores. Então, já começando aqui com o primeiro da nossa lista, vamos falar aqui de uma opção interessante, custo-benefício, Peugeot 208 Active 1.2 12 válvulas flex manual, ano 2017. Tabela desse carro hoje está em R$ 40.260. Lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2024. Aqui é para você que quer um carro um pouco mais novo, ao mesmo tempo bem econômico. Talvez não seja o melhor de revenda, mas vai entregar um conjunto mecânico bem eficiente aqui, que é o motor EB2FF, famoso PureTech da linha PSA. É um duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por correia dentada e variador de fase para os dois comandos. Detalhe, essa correia dentada é banhada a óleo, então é um motor que exige mais do que nunca o óleo correto, a especificação correta, trocado no prazo correto para não ter qualquer tipo de problema com essa correia. Diga-se de passagem, é um dos motores com correia banhada a óleo que tem menos relatos de arrebentar essa correia aí no médio e longo prazo. Então, na minha opinião, já é um bom ponto positivo, mas vale a sua atenção aí com certeza. É um 3 cilindros, 1.2, que entrega 84 cavalos de potência na gasolina e 90 no etanol, e um torque de 2.2 kgfm na gasolina, 13 no etanol. Números bons até para um carro de 1.046 kg. Relação de peso-potência, 11.6 kg por cavalo. Aqui é um carro voltado para uma proposta urbana de ser mais para o uso diário e, ao mesmo tempo, bem econômico. Câmbio manual de 5 marchas, engates relativamente bons, até bem precisos, e o porta-malas tem 285 litros de capacidade. É considerado pequeno para um hatch compacto, mas tem banco traseiro rebatível, caso você precise aumentar essa capacidade de carga. Pneus são os 195/60/15, medidas bem convencionais, você encontra pneus aí para esse carro com muita facilidade. E o consumo, vamos falar aqui de dados oficiais obtidos na época desse carro 0 km, de acordo com o Inmetro, ele faz 10.9 km por litro com etanol e 15.1 km por litro com gasolina dentro de cidade. Na estrada, 11.7 no etanol e 16.9 na gasolina. E isso são dados oficiais, obtidos sob condições de testes controladas. Dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, dá para você conseguir números até melhores do que esses oficiais aí, com certeza. E para pegar um carro desse na faixa dos 40 mil reais, só dá para adquirir essa versão de entrada, né, que é a Active. Mas ainda assim ele vem bem equipado de série, conta com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som já vem com a central multimídia, com USB, Bluetooth, volante multifuncional e espelhamento para celular. Então, mesmo sendo a versão de entrada, ele já vem muito completinho, com um bom nível de conectividade a bordo. O interessante seria tentar pegar pelo menos um Active Pack, que já vem com ar-condicionado digital de 2 zonas e alguns outros mimos. Só que aí você extrapolaria um pouco essa linha de corte dos 40 mil reais, mas pode valer muito a pena com certeza. Esse é um carro que entrega um conjunto mecânico bem eficiente, mas que exige aqueles cuidados que eu falei, da troca do óleo no prazo correto, correia dentada banhada a óleo, não dá para brincar. Entrega desempenho razoável, ótimo consumo de combustível, boa lista de equipamentos, tratam de uma versão de entrada, boa qualidade do acabamento interno, ao mesmo tempo que entrega um bom nível de conforto ao rodar, e por essas outras razões é um carro de bom custo-benefício. 40 mil reais, ano 2017, é difícil achar um outro que entregue tudo isso, o que vale a sua consideração na hora de escolher seu próximo carro. Mas cuidado com alguns detalhes. É um motor que também pode passar por problemas de carbonização se você utilizar muito gasolina de baixa qualidade. Ele pode formar depósitos de carbono ali na admissão, nas válvulas, então vale também esse ponto de atenção. Algumas peças de acabamento são um pouco caras, o que pode subir também o preço de seguro. Ele vem com freios a disco sólidos na
dianteira, sem ventilação, o que não é a melhor solução, na minha opinião, dependendo da forma que você vai usar esse carro, do trajeto que você fizer. Se for pegar longos trechos de descida de serra, com ele muito carregado, muito pesado, pode sim diminuir um pouco da eficiência desse sistema com o passar do tempo. Além disso, é um carro, claro, naturalmente mais desvalorizado, de revenda mais difícil, que cai mais de preço também com o passar do tempo. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência quando quiser revendê-lo. Mas se você não quer ter esse problema, na mesma faixa de preço, dá para pensar então no Hyundai HB20 versão Copa do Mundo 1.0 12 válvulas flex manual 2014. Tabela R$ 40.460. Aqui, 3 anos mais velho, mas você vai pegar um carro com um motor mais confiável e com uma revenda muito melhor. Não é à toa que desvalorizou bem menos do que o Peugeot 208. O motor aqui em questão é um capa 3 cilindros aspirado, duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado por corrente, então aqui dispensa troca preventiva de correia orientada, não vai ter problema do óleo agredindo esse sistema de sincronismo. Claro que não dispensa você colocar o óleo correto, você tem que usar o óleo correto para lubrificar o motor ali, é lógico, mas não vai ter esse problema de arrebentar a correia nesse motor aí do HB20. E vem com variador de fase para as válvulas de admissão. Só que ele é 1.0, então entrega 75 cavalos de potência na gasolina e 80 no etanol. E um torque de 9.4 kg socialmente na gasolina e 10.2 no etanol. Pelo menos o HB20 é mais leve, 953 kg, então a relação de peso-potência ainda ficou em 11.9 kg por cavalo. Aqui ele vai ter um desempenho na prática bem semelhante ao Peugeot 208, que precisa de um motor 1.2 para empurrar um peso de carroceria um pouco maior. E eu já mostrei como que é o desempenho desse carro na prática, porque eu levei ele na estrada, fiz um teste de consumo, passei todas as minhas impressões ao volante, mostrei todos os detalhes internos e externos. Vou deixar o link para o vídeo da avaliação completa desse HB20 aqui na descrição para você conferir depois. O porta-malas tem 300 litros de capacidade, um pouco maior que o Peugeot, e também tem banco traseiro rebatível. Pneus 85/60/15, um pouco mais estreitos, mas ainda assim fáceis de encontrar. Consumo na cidade, 7.6 km por litro com etanol, 11.5 com gasolina. Estrada 9.8 no etanol, 14.5 na gasolina, ainda também é um carro bem econômico. Essa versão Copa do Mundo, ele vem de série equipado com direção hidráulica, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e Isofix. E o sistema de som já vem com a central multimídia, que era o destaque justamente dessa versão Copa do Mundo, com conexões USB, Bluetooth, comandos no volante e TV digital. Claro, é um carro 2014, não dá para esperar espelhamento para celular, mas ainda assim vem até razoavelmente bem equipado. O detalhe é que esse carro não vem com vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos, alarme. O trio elétrico completo, não vem de fábrica e não tinha como opcional nessa versão Copa do Mundo, mas são itens que são facilmente instalados depois de forma independente. Então ainda dá para perdoar nesse quesito. Além disso, é um carro que entrega um motor bem confiável, resistente. Eu diria que é um dos 3 cilindros mais confiáveis que temos no nosso mercado, bem econômico. Carro também de boa qualidade do acabamento interno, boa capacidade de porta-malas, boa estabilidade para fazer curvas. Compacto, bom para o trânsito urbano, bom para encontrar vagas para estacionar. Por essas outras razões, é um carro de boa revenda, bem valorizado, cai pouco de preço, como você pode observar no seu valor de tabela. Mas ele tem alguns pontos de atenção. Vem com step de uso temporário, então para quem não gosta dessa solução, vale mencionar aqui. Também suspensão traseira, costuma bater fim de curso com certa facilidade, o que pode prejudicar um pouco do conforto ao rodar. E tem várias reclamações de faróis fracos nesse veículo, o que também pode incomodar numa viagem noturna. Também tem vários relatos de queima de bobina nesse motor 1.0 e falha na boia do tanque de combustível, que vai mandar o sinal para o marcador lá no quadro de instrumentos. Então, se o carro que você está olhando para comprar não está marcando muito bem ali o nível de combustível, já pode acender um alerta que provavelmente aquela boia lá do tanque vai ser necessária ser substituída. E é claro que quando você for olhar um carro desse para comprar, não vai ter que avaliar só isso, Tem que olhar toda a parte mecânica para ver se é um carro que foi bem cuidado, verificar o histórico de manutenção para ver se passou pelas trocas de óleo periódicas preventivas, como manda o manual do proprietário, verificar a documentação para ver se ele não vai ter nenhum impedimento ou restrição judicial que possa te dar dor de cabeça quando for transferir esse carro para o seu nome, dentre várias outras coisas que você deve lembrar. E para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para você fazer uma análise mais criteriosa, técnica, objetiva e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então, link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo.
Passando aqui para o terceiro da lista, para você que quer o maior espaço interno, maior capacidade de porta-malas, mas ainda um veículo para o uso urbano, Nissan Versa SL 1.6 16 válvulas Flex Manual 2014, tabela R$ 36.924, bem abaixo aqui da nossa linha de corte, para sobrar uma graninha, uma gordurinha ali para você fazer aquela primeira revisão, fazer uma boa troca de óleo e substituir mais alguma coisa que precisar assim que comprar um carro desse, pagar a documentação também, tudo certinho, né? E é um veículo aqui que vem equipado com o motor da linha HR16DE, é um velho conhecido da Nissan que vem até hoje nos carros novos aí da marca. Por exemplo, o próprio Nissan Versa 0 km ainda usa esse motor, que é um duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente e variador de fase para admissão. 111 cavalos de potência com 15,1 kgfm de torque, independente do combustível que você abastecer esse carro. Sedã compacto de 1.069 kg, relação de peso-potência 9,6 kg por cavalo. É um carro aqui de respostas bem melhores ao acelerar, ao retomar velocidades. É um carro bom para o trânsito urbano, bem ágil, e se você precisar pegar a estrada com ele, vai se sair muito bem, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas, engates também ali medianos, bem parecidos inclusive com os do Peugeot, e o porta-malas tem bons 460 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família toda, e vem ainda com banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus 856515, perfil mais alto para dar um pouco mais de conforto a rodar, e o consumo na cidade 7,8 km por litro com etanol, 11,7 com gasolina, estrada 9,3 no etanol, 3,9 na gasolina, também um carro bem econômico e que entrega já de série nessa versão top de linha SL. Direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, dupla airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e Isofix. Sistema de som vem apenas com leitor de CD e comandos no volante. Ainda não tinha central multimídia nesse Versa 2014, mas entrega um conjunto mecânico bem confiável, bem resistente, tanto motor, câmbio, suspensão, freios, nada de se reclamar nesse carro, sem qualquer relato de problema crônico. Bom desempenho, bom consumo de combustível, carro de ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, é de longe o mais espaçoso da categoria, é mais espaçoso inclusive que vários sedãs médios aí de época. É um carro bem interessante para viajar com adultos no banco de trás com o máximo de conforto, com boa capacidade de porta-malas. Bancos dianteiros também são bem confortáveis, por essas outras razões é um carro de boa relação custo-benefício. Mas tem peças de acabamento um pouco caras, peças mecânicas também, alguma coisinha ali pode ser um pouco mais caro do que nos concorrentes. Isso é de praxe em vários modelos da linha Nissan, com isso o seguro também acaba ficando mais elevado. Tanque de combustível pequeno, 41 litros de capacidade, a autonomia acaba ficando um pouco prejudicada, mas não tanto porque é um carro ainda bem econômico. Acabamento, ele é ok para a categoria, usa plástico duro ali no painel, forros de porta, várias reclamações do carpete, inclusive, desse carro que costuma soltar pedaços ali com certa facilidade, ele desgasta com muita facilidade. Botão do computador de bordo vem no quadro de instrumentos, para você mudar uma função, zerar uma função, tem que tirar a mão do volante e ir lá apertar o botão, que não é muito legal, não é bem ergonômico. Vidro elétrico tem o Untouch só para o motorista e não conta com anti-esmagamento e não fecha também junto com alarme. Também não é um carro homologado para receber reboque ou carretinha. Por essas outras razões, o Versa tem uma revenda um pouco mais difícil do que vários de seus concorrentes, como por exemplo o Honda City, versão EXL 1.5 16 válvulas Flex Manual 2011, tabela R$ 39.777, que é a quarta sugestão aqui da nossa lista para você que não quer a dificuldade de revenda de um Versa, mas quer um carro que revende muito fácil, tem uma boa confiabilidade mecânica, mas para isso vai ter que abrir mão aí de 3 anos de fabricação, vai ter que pegar um carro um pouco mais usado, né, um carro um pouco mais antigo, com uma maior possibilidade de pegar um carro desse também com uma maior quilometragem. Fica aí o ponto de atenção. Mas o City vem com um dos motores mais confiáveis que temos no nosso mercado, que é o L15A, de comando de válvulas simples no cabeçote, sincronizado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão aqui no modelo VTEC. Potência de 115 cavalos na gasolina, 116 no etanol, com um torque de 14,8 kgfm, seja gasolina ou etanol. Números bons para 1.5. E para um carro de 1.122 kg, ainda um sedã compacto, relação de peso-potência fica em 9,7 kg por cavalo. Desempenho bem semelhante ao Versa. E o câmbio manual de 5 marchas, que ainda vinha nessa versão top de linha, tem engates bem justos, precisos, um dos melhores aí, com certeza. E o porta-malas tem ótimos 506 litros de capacidade, maior que o Versa, e ainda
ainda conta com banco traseiro rebatível e bipartido. A desvantagem é que as medidas de pneus, que vem com os 185/55/16, rodas maiores são mais bonitas, é claro, mas o perfil do pneu é um pouco mais baixo, o que joga contra no conforto ao rodar. E o consumo de combustível desse carro acaba ficando um pouco mais elevado. 7,6 km por litro com etanol, 10,9 com gasolina dentro de cidade. Na estrada, 8,7 no etanol, 12,5 na gasolina. Ainda não é aquele carro beberrão, mas não é tão econômico quanto um Versa ou algum outro que falamos anteriormente. Mas já vem de série equipado nessa versão top de linha XL, com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, além de computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todos os ocupantes e faróis dianteiros de neblina. Sistema de som com leitor de CD, USB e comandos no volante. Também condizente com o carro 2011, categoria mais compacto, que entrega um motor bem confiável, resistente, sem qualquer relato de problema crônico, bom desempenho, boa oferta de peças, boa lista de equipamentos, né? A versão top de linha vem até com ar-condicionado digital, controlador de velocidade, vários outros. Qualidade do acabamento, principalmente os bancos, né, que já vem de série em couro, são muito bons, aí, bem confortáveis. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, porta-malas de excelente capacidade, maior que de muito sedã médio aí também, inclusive. Vem com freio a disco nas 4 rodas, o que também é um bom ponto positivo. Por essas outras razões, o City aqui ele tem uma melhor revenda, é mais valorizado e cai menos de preço também ao longo dos anos. Não é à toa que com os mesmos 40 mil reais você só consegue pegar um City 3 anos mais velho do que um Versa. Mas o Honda não é só flores, ele tem alguns pontos de atenção também. Vem com step de uso temporário. O motor, apesar de não ter problemas crônicos, ele tem uma manutenção extra para você fazer, que é o ajuste periódico preventivo de folga de válvulas. A cada 40 mil quilômetros ou 2 anos, é muito importante você fazer essa manutenção. Senão, esse motor ele passa a perder potência e a gastar mais combustível, que não é legal. Além disso, suspensão tem uma batida mais seca, mais rígida, não é dos mais confortáveis ao rodar. Também tem várias reclamações dos faróis desse carro, porque são de foco simples. Então, quando você usa o farol alto, a iluminação do baixo apaga automaticamente e isso prejudica um pouco a visibilidade ali mais próxima. Também falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, outro de tanque de combustível pequeno, 42 litros de capacidade apenas. Aqui a autonomia vai ficar mais prejudicada porque não é um veículo tão econômico assim comparado com o Versa. E é claro que é um carro também caro frente aos seus concorrentes, né? Um carro que você, se quiser pegar mais novo, vai ter que desembolsar um valor maior, mas também tem a vantagem de você perder menos valor de revenda no futuro aí com ele, o que já é um bom ponto positivo também. Mas vamos passar agora para a segunda parte do nosso vídeo, falar de carros mais voltados para viagens, com uma qualidade melhor de acabamento, mais equipamentos, motores maiores. Falando aqui então do quinto da lista, uma boa opção de custo-benefício, olha só, Fiat Linea Essence 1.8 16 válvulas flex manual 2015, tabela R$ 36.425. E aqui vai o pulo do gato para você comprar um carro desse, que fabricou até 2016. Não compensa você pegar um 2016, o último ano dele, porque de 36.400 aproximadamente, que era um 2015, ele salta no preço de tabela para R$ 41 mil no 2016 e ele não mudou praticamente nada. Então não vale a pena, na minha opinião, pegar um 2016. Pega um 2015, é o mesmo carro e você vai economizar em torno de R$ 5 mil aí no valor da compra dele. Que vem com motor e-torque, bem utilizado pela linha Fiat, de comando de válvula simples no cabeçote, sincronizado por corrente, aqui entregando uma potência de 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol, com torque de 18,4 kg no orçamento na gasolina e 18,9 no etanol, o que são números até razoavelmente bons, mas é um carro pesado, 1.310 kg, então a relação de peso-potência ainda fica em 9,9 kg por cavalo. O desempenho aqui, eu diria, semelhante ao City 1.5, um Versa 1.6, é um carro que tem números de potência até bem expressivos, mas na prática ali no guiar mesmo, ele entrega essa potência um pouco mais tarde, num giro mais elevado, esse torque também. Então acaba se tornando um carro um pouco mais lento de retomadas, até mesmo pelo seu peso extra, né? Vem com um câmbio também manual de 5 marchas C510 de engates de alavanca mais imprecisos. Você tem que se acostumar ali, principalmente com a posição da terceira e quinta marchas. Num primeiro momento ali,
pode ser que dá uma certa embolada, depois vai bem. Mas ele tem um ótimo porta-malas de 500 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível bipartido e abertura pantográfica da tampa. Então, mesmo você lotando esse compartimento aí de bagagens, quando for baixar a tampa, não vai correr o risco de amassar nenhuma mala, nada disso, o que também é muito bom. Pneus, medidas 195/6515, o perfil é um pouco alto e são pneus bem largos também, focados numa melhor estabilidade. Consumo na cidade, 6,7 km por litro com etanol, 9,9 com gasolina. Estrada, 8,2 no etanol, 11,9 na gasolina. Lembra que eu falei daquele desempenho dele que só vem no giro mais elevado? Para você manter a velocidade no giro baixo, ele não vai ter uma boa força, ele não tem muito torque em baixas rotações, então você tem que manter o pé mais embaixo ali no acelerador ou reduzir uma marcha, e isso acaba prejudicando bastante o consumo de combustível. Mas entrega uma boa lista de equipamentos de série, vem com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, dupla airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo e faróis dianteiros de neblina. Opcionais: ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, dupla airbag lateral mais dupla airbag de cortina e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série era um pouco mais simples, leitor de CD, USB e comandos no volante. E opcionalmente tinha uma central multimídia que acrescentava conexão Bluetooth e o GPS integrado. Então aqui vai a dica, vai pegar um Linea desse, tente pegar com a maioria desses opcionais que tinha disponível para te dar mais conforto, comodidade, conveniência a bordo e facilitar também a revenda desse carro, porque não vai fazer diferença no valor de tabela se você pegar com mais ou menos opcionais. Então fica a dica aí também. O Linea, claro, entrega um motor confiável, resistente, sem muitos relatos de problemas crônicos, boa lista de equipamentos, ainda mais pegar com aqueles itens opcionais que eu falei, bom nível de conforto ao rodar, é um carro que você passa por ruas e estradas não tão bem pavimentadas e nem percebe ali ao volante, é um carro bem interessante para esse quesito, além de entregar uma boa qualidade do acabamento interno, materiais bons ali de painel, forros de porta, bancos, porta-malas de boa capacidade. Eu diria que é um dos carros de melhor relação custo-benefício nessa categoria dos sedãs compactos premium, tendendo a médio, porque em contrapartida não é um carro que entrega um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, tá bem abaixo, eu diria, de um sedã médio. Além disso, a tela de GPS que eu falei, né, que vinha ali como opcional, ela é um pouco pequena, o que é aceitável, né, para a época desse carro, mas acaba prejudicando um pouco a visibilidade ali quando você quiser visualizar uma informação mais rápida. Também recomendo evitar os equipados com câmbio automatizado Dualogic, que davam mais problemas. Os modelos equipados com essa transmissão acabam desvalorizando mais do que os com câmbio manual, então pegue esse carro sempre com câmbio manual para evitar maiores problemas. E é claro que é um veículo mais desvalorizado, mesmo a versão com câmbio manual não vai ser aquele carro ótimo de revenda, vai ter um pouco de dificuldade aí para você encontrar um comprador. Mas, em contrapartida, também quando você for adquirir esse carro hoje, ele está num preço bem mais acessível do que vários de seus concorrentes. Passando para o sexto da lista, para você que gosta de uma pegada mais esportiva, um hatch médio, de design um pouco mais arrojado, dá para pensar, olha só, num Chevrolet Vectra GTX 2.08 válvulas, flex manual 2011, tabela R$ 39.585. Aqui no seu último ano de fabricação no nosso mercado, equipado com motor GM Família 2 2.0 de comando de válvula simples no cabeçote, sincronizado por correia dentada, entregando uma potência de 133 cavalos na gasolina e 140 no etanol, com um torque de 18,9 kgfm na gasolina, 19,7 no etanol. Números muito bons. Para um carro de 1.303 kg, a relação de peso-potência aqui já fica em 9,3 kg por cavalo. Em números, já é melhor do que o Linea. E ainda com a vantagem desse motor de 2 válvulas por cilindro entregar todo esse torque num giro mais baixo, ali por volta dos 2.600 RPM já tem disponível todos esses em torno de 19 kgfm de torque, ou quase 20 se for abastecido com etanol. Então um carro de respostas mais rápidas que você consegue manter velocidade com ele mais fácil aí também. Ainda mais com o câmbio manual de 5 marchas de relações mais alongadas, que é o F17.5 Plus WR, também de engates mais justos e precisos, curso mais curtinho de alavanca, bem preservado
prazeroso de guiar aí no dia a dia. Mas o porta-malas é pequeno, 345 litros de capacidade, vem com banco traseiro rebatível e bipartido, é verdade, mas bagagens aí de 3 a 4 pessoas no máximo que vai dar para levar nesse carro, infelizmente. E vem com rodas de aro 17 com pneus 215/45, então pneus largos, perfil baixo, aro grande. Favorecem a estabilidade, é verdade, mas acabam jogando contra no consumo de combustível. 5,9 km por litro com etanol e 8,3 com gasolina dentro de cidade. 7,7 km por litro com etanol e 11 com gasolina na estrada. Então aqui longe de ser um carro também econômico. Mas outro com uma boa lista de equipamentos. De série vem com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento elétrico, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, computador de bordo, limpadores de para-brisa com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos, controlador de velocidade, duplo airbag frontal, freios ABS com EBD e faróis e lanternas de neblina. O único opcional disponível aqui dessa versão é o câmbio automático convencional de 4 velocidades, que mecanicamente é até bem confiável, mas acaba prejudicando ainda mais a economia de combustível desse carro, deixa esse carro mais beberrão ainda, infelizmente. E o aparelho de som de série era um sistema premium, com leitor de CD, conexão Bluetooth e volante multifuncional. É um sistema de melhor qualidade sonora aí. E como principais pontos positivos, o Vectra entrega uma boa robustez, confiabilidade mecânica, preços de peças bem acessíveis. É um carro aqui que se compara quase com um compacto com relação a preços de peças mecânicas, tirando os preços de pneus, né, que com essas rodas de aro 17 não dá para ser muito baratos, né, mas peças ali de motor, câmbio, suspensão, freios, sem qualquer sustos. Bom desempenho, bom torque em baixas rotações, como mencionei. Carro com uma boa lista de equipamentos de série também, como acabamos de ver. Boa qualidade do acabamento interno, espaço interno para quem vai no banco traseiro também, ótimo. Carro de boa estabilidade ao fazer curvas, também é o mínimo que se espera com esses pneus tão largos, né? E por essas outras razões é um veículo que entrega uma boa relação de custo-benefício, ao mesmo tempo que também ele é bem procurado no mercado para quem busca um hatch aí até 40 mil reais. O Vectra GT, GTX é uma das primeiras opções e com certeza, mas tenha em mente que é um carro de consumo elevado, porta-malas pequeno, baixo em relação ao solo, raspa o meio ali, principalmente com muita facilidade, e os pneus também de perfil baixo jogam contra no conforto ao rodar. Passando aqui para o sétimo da lista, para você que quer mais conforto ao rodar, quer uma boa capacidade de porta-malas, mas ainda não quer pagar muito caro num veículo, quer uma boa relação de custo-benefício, olha só. Citroën C4 Lounge Tendance 2.0 16 válvulas flex manual 2014, tabela R$ 40.008. Aqui, para você que busca um sedã médio, não quer pagar caro num Corolla ou pegar um Corolla muito antigo, dá para pensar nessa opção aqui que vem com motor 2.0 bem confiável, que é o EW10A. Duplo comando de válvulas no cabeçote sincronizado com correia dentada, variador de fase para as válvulas de admissão e tuchos hidráulicos. Potência de 143 cavalos na gasolina, 151 no etanol. Torque de 20,2 kgfm na gasolina, 21,7 no etanol. Números muito bons para um carro de 1.455 quilos. A relação de peso-potência ainda fica em 9,6 quilos por cavalo. Imagina se esse carro pesasse só uns 1.300 quilos. Seria melhor ainda, mas ainda assim é um carro que não faz feio na estrada, ainda mais com esse câmbio manual de 5 marchas, né, que é o BE4/5, engates até bem justos, precisos, e é um carro que vai ter respostas mais rápidas com esse conjunto de transmissão manual. Porta-malas 450 litros de capacidade, ok para um sedã médio, e conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Pneus 225, 45, 17 aqui, prepare o bolso porque vai ser mais caro ainda do que os pneus do Vectra. E o consumo de combustível também vai ser elevado, infelizmente. 6,1 km por litro com etanol, 8,7 com gasolina dentro de cidade. Já na estrada, 7,7 no etanol, 11,3 na gasolina. Claro, um carro com mais de 1.450 kg de peso, motorzão 2.0, não dá para esperar uma boa economia de combustível, né? Mas é outro muito bem equipado. Direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade, trio elétrico completo, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, com saída para o porta-luvas e para o banco traseiro, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, ISOFIX e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série vem com leitor de CD, USB, Bluetooth, volante multifuncional e GPS integrado, mas aqui também vai o pulo do gato. É uma central multimídia, mas não é
touchscreen, não dá para você mudar as funções ali diretamente nela. Tem os comandos à parte ali separados para você operar ela através dos botões. Então é um ponto negativo na minha opinião. Mas é um carro que entrega um motor confiável, resistente, sem maiores relatos de problemas crônicos. É um motor que, se bem cuidado, vai rodar muitos e muitos anos aí sem maiores problemas. Claro que não vai ser barato de manter igual um 2.0 lá do Vectra, mas está na média aí comparado com outros de tecnologias semelhantes. Bom desempenho, boa lista de equipamentos, qualidade do acabamento interno, materiais ali de boa textura em painel, forros de porta, bancos bem confortáveis, diga-se de passagem. Suspensão desse carro é bem confortável. É um veículo mais voltado para o uso familiar, voltado para essa característica, mas que ainda entrega um bom nível de estabilidade em curvas de mais alta velocidade, com um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro. Por essas outras razões, sedã médio de boa relação custo-benefício, R$40 mil num carro desse, ano 2014, eu diria que tá um preço bem razoável. Mas, comparado com outros da categoria, o porta-malas desse carro não é muito bom. Os pneus, como eu já disse, vão ser bem caros, assim como as peças de acabamento externas, internas. É um carro que não vendeu tanto. Alguma coisa hoje mais específica para esse carro acaba sendo um pouco mais cara. Com isso, o seguro dele também acaba sendo mais elevado. Tem alguns relatos de probleminhas elétricos também nesses Citroën C4 Lounge, vários sensores atuadores. É uma eletrônica que, assim como em outros vários carros franceses, dá aviso de qualquer coisinha, qualquer fuga de parâmetro ali, um combustível um pouco fora dos parâmetros, já vai acender um alerta ali no painel, fica ali avisos aparecendo e acaba incomodando um pouco, que é um ponto negativo desse carro também, assim como a sua revenda, que também fica mais difícil, é um carro mais desvalorizado frente a vários de seus concorrentes. Mas se você quer um sedã de R$40 mil com um câmbio automático confiável, que não seja tão antigo, dá para pensar num Volkswagen Bora 2.08 válvulas flex automático 2010. Tabela R$36.048. Sobrou até uma grana aqui do nosso orçamento de 40 mil, né? E aqui ele vem com o motor EA113, que eu já fiz um vídeo completo falando só desse motor, todos os detalhes de projeto, padrões construtivos, pontos de atenção para você ficar ligado antes de comprar qualquer carro com esse motor. Vou deixar o link na descrição para você conferir. Mas resumindo aqui, é um comando de válvulas simples no cabeçote sincronizado com correia dentada, projeto um pouco mais antigo, que entrega 116 cavalos de potência na gasolina, 120 no etanol, torque de 17,7 kgfm na gasolina, 18,3 no etanol. Percebeu? 2.0, duas válvulas por cilindro, mas ainda assim numa potência e torque bem abaixo, por exemplo, comparado lá com o Vectra. E para um carro de 1.256 quilos, que não é tão leve assim, a relação de peso-potência fica penalizada em 10,5 kg por cavalo. É um carro de respostas mais lentas, que vai ser ainda mais lento por causa do câmbio automático de 6 marchas. Aqui é um Tiptronic 09G ou Aisin TF60 SN. É um câmbio confiável, resistente, de trocas suaves, sem trancos, como todo bom câmbio convencional deve ser. Só que para ter essas trocas suaves, ele acaba exigindo um tempo um pouco maior de uma marcha para outra. E é nessa hora que esse carro perde em desempenho, em resposta, em retomada de velocidade, quando você exige ali carga máxima. Então, vale esse ponto de atenção. Porta-malas 455 litros de capacidade, bem próximo do C4 Lounge e com banco traseiro rebatível, com abertura pantográfica da tampa, que também é um bom ponto positivo. Pneus 205, 5516, medidas mais convencionais, aro um pouco menor, são pneus que não vão ser tão caros quanto os do Vectra e os do C4 Lounge. Consumo na cidade, 6,9 km por litro com etanol, 9 km por litro com gasolina. Estrada 9,4 no etanol e 13 com gasolina. Aqui já vai ter um consumo ligeiramente melhor também. E vem de série equipado nessa versão com câmbio automático, com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com tilt down por espelho direito. Então, quando você engata a marcha ré, aquele espelho baixa automaticamente para você visualizar melhor a guia. Além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, aletas de mudança de marcha atrás do volante, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis de neblina e controlador de velocidade. E o único opcional disponível desse veículo é o teto solar elétrico, porque o sistema de som também vinha de série com leitor de CD e conexão USB. Pecou por não ter comandos no volante, merecia ter nesse veículo aqui já 2010.
que entrega boa robustez, confiabilidade mecânica, boa oferta de peças de motor, câmbio, suspensão, freios, ainda encontra tudo com certa facilidade. Por vir com esse motor de 2 válvulas por cilindro, ele ainda entrega um bom torque em baixas rotações, então o desempenho ainda não fica tão prejudicado assim mesmo com esse câmbio automático de 6 marchas. Vai ter uma resposta minimamente satisfatória, não tão boa, claro, quanto um C4 Lounge ou um Vectra GT. Além disso, é um carro que entrega excelente estabilidade ao fazer curvas, entrega uma boa rigidez torcional, bom prazer ao guiar, ótima posição ali ao volante, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, assim como a qualidade do acabamento interno ali de forros de porta, bancos, até bem confortáveis. Também, boa lista de equipamentos nessa versão com câmbio automático. Tinha a opção de câmbio manual, mas perdi alguns equipamentos como computador de bordo, teto solar elétrico, controlador de velocidade. Além disso, é um carro que tem uma boa altura do solo, então não raspa numa lombada mais alta com facilidade. E é um carro que entrega uma boa relação de custo-benefício, mas com o preço de você já ter uma certa dificuldade de encontrar algumas peças de acabamento, principalmente. É um carro que saiu de linha lá em 2011 e já não vendia tão bem na época. E sem falar que vinha importado do México. Então, um para-choque, uma lanterna traseira, uma tampa de porta-malas, um aplique interno ali do painel, um detalhe exclusivo desse carro vai ser mais difícil de encontrar hoje em dia e, consequentemente, mais caro. Seguro, então, nem se fala. É um carro com mais de 10 anos de uso, já tem esse outro agravante também que vai ser mais difícil de você conseguir uma cotação numa modalidade mais convencional. Por isso, é um carro de revenda hoje também mais difícil, você vai ter que ter mais paciência para encontrar um comprador. Apesar dele não cair tanto de preço assim de um ano para o outro, ele desvalorizou um pouco aí nos últimos anos, mas é um carro que não vende tão fácil, por exemplo, como um Corolla, um Civic ou vários outros da categoria. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade, aqui é para você que quer o melhor do desempenho, o melhor do acabamento interno, um carro também com um ótimo espaço interno e não liga muito para o custo de manutenção, dá para pensar, olha só, num Hyundai Azira GLS 3.3, 24 válvulas, V6, gasolina automático 2010. Tabela R$ 39.117. Aqui vem equipado com o motor da linha Lambda ou de código G6DB. É um duplo comando de válvulas nos cabeçotes sincronizados por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. 245 cavalos de potência com 31 kgfm de torque. Números excelentes mesmo para um carro bem pesado de 1.640 kg. Entregar uma relação de peso-potência de 6,7 kg por cavalo. Aqui é de longe o de melhor desempenho dessa lista aqui, com certeza. Um carro que vai ter respostas muito rápidas ao acelerar, ao retomar velocidades. O câmbio automático de 5 marchas aqui nem vai fazer tanta diferença no desempenho desse carro, porque ele tem muito fôlego aí de sobra. É o F5A51, acoplado ao motor por conversor de torque, trocas de marcha suaves, sem trancos, câmbio mecanicamente bem confiável, resistente, se tiver sido bem cuidado, se tiver passado pelas trocas de óleo preventivas como manda o fabricante. E é um carro com um porta-malas de 469 litros de capacidade, ok, eu diria, para a categoria. Conta com banco traseiro rebatível, bipartido e a abertura da tampa traseira, ela é com um sistema de braço, né, de pescoço de ganso, só que ele tem um compartimento exclusivo para ele, então ele fica embutido quando você baixa a tampa. Então você também pode lotar o porta-malas desse carro que não vai correr o risco de danificar nada. Os pneus são nas medidas 235, 55, 17, naturalmente vão ser bem caros e vão jogar um pouco contra também no consumo de combustível. 7,1 km por litro dentro de cidade, 10,8 na estrada. Mas ainda assim, para o carro que é motor V6, câmbio automático de 5 marchas, 1.640 kg de peso, pneus largos 235, eu diria que está um consumo até razoável, aceitável. E é um carro que vem muito bem equipado de série, vem com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o banco traseiro, além de computador de bordo, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, além de controle de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Opcionais, teto solar elétrico, memória para os ajustes do banco do motorista e faróis de xenô. E o sistema de som aqui também ele é premium da Infiniti, com leitor de CD USB e volante multifuncional. Bem completinho, eu diria, para um sedã grande, ano 2010, que entrega também boa robustez, confiabilidade
mecânica, eu diria que é um dos motores V6 mais confiáveis que temos hoje em linha no mercado de usados. Claro que exige manutenção preventiva, exige cuidado, não é um motor barato de manter, tudo que você for trocar aí nesse motor vai ser um pouco mais caro, não tem jeito, mas você vai ter um excelente desempenho com um ótimo nível de conforto ao rodar, o que é uma premissa básica dos carros dessa categoria. Além disso, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, assim como a qualidade do acabamento interno nos revestimentos ali do painel soft touch, forros de porta, bancos em couro de excelente qualidade, carro de bom isolamento acústico, também o mínimo que se espera, com uma boa lista de equipamentos, como vimos. Por essas outras razões, ótima relação de custo-benefício. Olha só, mesmo preço e mesmo ano de fabricação de um Bora, né, que acabamos de falar. Então, é um carro que entrega muito mais em vários aspectos, com certeza, mas é claro que com a contrapartida de um custo de manutenção mais elevado, assim como o custo de peças de acabamento, seguro, se caso você conseguir fazer, vai ser mais caro, com certeza, consumo mais elevado, pneus de perfil baixo, bem largos, aro grande, que também são bem caros de substituir. Além disso, por mais que tenha uma ótima qualidade do acabamento interno, dos revestimentos, mas existem alguns relatos de quebras ali nos mecanismos do porta-copos, ali do console central. Forro de teto também costuma descolar com certa facilidade, e esse carro também vem com uma persiana traseira que tem um mecanismo para abrir e fechá-la, e esse mecanismo também costuma quebrar com certa facilidade, e para encontrar esse sistema para substituir não vai ser nada fácil. Outro detalhe também com relação a preços de peças, ele vem com faróis de xenon como itens opcionais. Se você pegar um carro desse com esses opcionais de xenon e eventualmente queimar uma lâmpada, queimar o reator, também pode preparar o bolso, porque não vai ser barato de substituir. Também é um carro grande que exige um espaço maior para manobras, para você se deslocar ali por um trânsito mais pesado, o que também é um ponto negativo. E é claro que ele não vai ter uma revenda tão fácil quanto um sedã de porte médio, um sedã compacto, mas aqui na categoria dos sedãs grandes, comparado com Camry, Accord, Fusion e vários outros, eu diria que o Azira é um dos que menos cai de preço e é um dos mais de fácil revenda, com certeza. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 40 mil que eu não trouxe nesse vídeo? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse formato, em várias outras faixas de preço, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.